Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Você que nos visita essa noite, seja bem-vindo. Você que é da casa, você sabe que é bem-vindo, amém? E você que trouxe a sua Bíblia, você abra ela, por favor, comigo, em pé mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Estamos em uma série de mensagens chamada Eu Sou. Nós estamos dentro do Evangelho de João, expondo ali os 7 Eu Sous que Jesus declara a respeito de si mesmo. Então começamos lá falando a respeito de Jesus ser o pão da vida. No domingo passado falamos a respeito de Jesus ser a luz do mundo. E hoje nós vamos falar, no Evangelho de João ainda, sobre Jesus ser a porta das ovelhas. Amém? João capítulo 10, nós vamos ler dos versos 7 a 10. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui, que eu creio que vai aparecer o texto aqui. Depois que nós lemos o texto, você pode se assentar e permanecer com a sua Bíblia aberta, se possível, amém? João capítulo 10, no verso 7 diz assim: Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Você pode tomar o seu assento aí? Louvado é o nome de Jesus. Então nosso tema hoje é a terceira declaração de Jesus dizendo: Eu sou a porta das ovelhas. O que é interessante aqui, irmãos, no capítulo 10 de João, é que aqui Jesus ele vai fazer duas declarações a respeito do Eu sou. Ele vai dizer, primeiramente, que ele é a porta das ovelhas, e num segundo momento ele vai falar que ele é o pastor das ovelhas. Então aqui no capítulo 10, há duas declarações de Cristo acerca de si mesmo. Ele é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. Qual que é o contexto? O que está acontecendo aqui? Quando Jesus se declara a porta das ovelhas. Nós pregamos semana passada lá no capítulo 8 de João, que Jesus ele declara ser a luz do mundo. E aí nós vimos as implicações que tem Jesus ser a luz do mundo. O que acontece no capítulo 9? No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E aí Jesus arruma uma bronca com os fariseus inexplicável. Jesus cura ele, aquele era um cego de nascença. E quando aquele homem está curado, começam os questionamentos. Será que ele era cego mesmo? Quem foi que curou ele? Os fariseus vão na família daquele homem, questionam a família dele, e a família, para não ser expulsa do templo, diz: olha, nós sabemos que ele era cego quando nasceu, mas quem curou ele já é uma incógnita para nós. Eles vão então àquele homem e ficam interrogando ele, dizendo: quem te curou? E ele diz: foi um tal de Jesus aí. Não, mas ele não pode curar, é sábado. E há aquele debate no capítulo 9, a respeito da cura daquele homem. O capítulo 10, Jesus vai dar continuidade àquilo. Há um debate, há uma discussão a respeito da cura daquele cego. E os fariseus, eles, a todo pano, a todo custo, eles queriam desmerecer a Cristo, ou tirar a glória que era de Cristo na cura daquele homem. Jesus está aqui enfrentando os fariseus após a cura daquele cego. É isso que o capítulo 10 está fazendo. Jesus então ele vai começar esse sermão, no capítulo 10, com uma ilustração bem conhecida para aqueles que estavam ouvindo ele. Ele vai falar do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar da parábola do pastor e das ovelhas. E Jesus ele vai começar, de certa forma, a confrontar os fariseus. Porque eles estavam questionando a cura daquele homem. Eles estavam, oprimindo aquele homem, oprimindo a família dele. Então Jesus ele conta uma parábola. O versículo 1 ao versículo 6 é uma parábola. Olha o que diz. Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz.
ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus então ele conta uma parábola a respeito do pastor e da ovelha, e ele está falando aquilo diretamente para os fariseus. Quando Jesus termina aquele ensinamento, os fariseus não compreendem o que ele está falando. Mas para que a gente entenda um pouquinho melhor aqui, o contexto do que Jesus fala do versículo 1 ao versículo 6, é importante a gente entender como funcionava o pastoreio naquele tempo, na Palestina. Então tinha uma forma de pastorear as ovelhas, tinha uma forma de tratar as ovelhas. Jesus está pegando a forma que as ovelhas eram pastoreadas e está aplicando a realidade dos fariseus. Vamos entender um pouquinho esse contexto. O aprisco ali, ou o curral das ovelhas, naquele tempo, era um cercado feito de pedras, que tinha uma abertura. O que acontecia? Naquele cercado de pedra, que tinha apenas uma abertura, durante a noite, o pastor ou o porteiro, ele guardava o rebanho dentro do aprisco. E o que ele fazia? Ele se deitava na porta. Então, para entrar no aprisco, precisaria ter a permissão do pastor. Para que as ovelhas saíssem do aprisco, elas precisariam ter a autorização do pastor que estava lá. O pastor ou o porteiro se deitava na porta e guardava o rebanho. Ele servia de porta. Era isso que era o pastor. Ele servia de porta. Veja bem, era comum eles colocarem todos os rebanhos num aprisco só. Então havia vários pastores, vários rebanhos. E todos colocavam os seus rebanhos num aprisco, num único curral. Eles levavam todas as suas ovelhas para aquele lugar. E todas as ovelhas ficavam lá. O que acontecia? Quando amanhecia, pela manhã, cada pastor vinha e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas, elas conheciam a voz do seu pastor. Então tinha lá 10 pastores, 10 rebanhos. E cada pastor, ao chamar a sua ovelha, as suas ovelhas, elas conheciam a sua voz. E elas seguiam o seu pastor. Pela manhã eles iam, chamavam as suas ovelhas, elas reconheciam o seu pastor e elas seguiam a ele. O que Jesus ele deixa claro aqui? Ele deixa claro que o verdadeiro pastor entrava no aprisco pela porta. É isso que ele está deixando claro. O verdadeiro pastor, ele entrava no curral pela porta das ovelhas. Ele tinha a autorização para ir lá, para chamar as ovelhas, porque ele era reconhecido pelo porteiro que estava lá. O pastor ia pela manhã, era reconhecido e chamava suas ovelhas. Jesus diz: o ladrão não. Os ladrões, eles não tinham autorização. O que eles faziam? Eles escalavam as paredes do curral e eles roubavam as ovelhas, porque as ovelhas não conheciam a voz deles e não seguiam a eles. Jesus está pegando essa realidade e aplicando ela aos fariseus, dizendo: vocês não são os verdadeiros pastores das ovelhas, vocês são os ladrões. As ovelhas não seguem vocês, vocês oprimem elas, vocês conduzem elas debaixo de opressão. Jesus aplica aquela realidade à vida dos fariseus. Os ladrões e salteadores não podiam entrar pela porta, eles não tinham autorização para entrar por ela. Eles precisavam saltar o muro e entrar de forma ilícita lá no aprisco. Eles não tinham autorização para ir naquele lugar. Mesmo que conseguissem entrar, as ovelhas não o seguiriam, pois elas não obedeciam à voz de outro pastor. Jesus traz essa parábola, Jesus explica isso aos fariseus que conheciam o contexto de pastoreio da época. E sabe o que o texto diz no verso 9? Diz que Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus traz uma parábola para falar por meio de uma parábola. E quando Jesus traz essa parábola, eles não compreendem. Eles não entendem o sentido daquilo que Jesus está falando. O que Jesus faz então? Jesus ele faz a terceira autodeclaração a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele faz essa declaração por 2 vezes no texto que lemos. Jesus ele se declara aqui a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus.
Ninguém entra no curral de Deus, no aprisco de Deus, senão por meio de Jesus. Não há outra porta. Não há outro caminho. Não há outro Salvador. Não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta das ovelhas. E Jesus deixa isso claro no texto que lemos. Eu sou a porta das ovelhas. Ok, pastor? O que nós podemos aprender com isso então? Há aqui, irmãos, 4 verdades que nós podemos aprender com essa declaração de Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. 4 verdades ficam claras no texto, evidentes, nítidas aos nossos olhos. Quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, a primeira verdade que fica clara no texto é que Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da salvação. Não há outra porta. Não há outro caminho. Não há outra maneira de alguém ser salvo a não ser por meio de Cristo. Quando Jesus diz: eu sou a porta, Ele está deixando claro que Ele é a porta da salvação. Veja comigo o que diz o versículo 9, na primeira parte. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém passar pela porta, será salvo. Jesus é a porta da salvação, irmãos. Ele é essa porta. Jesus é a porta do céu. Como as pessoas vão para a eternidade? Por meio de Cristo. Jesus é a porta que leva à salvação, mas preste atenção, há uma porta larga. Há um caminho largo. E Jesus diz: existe um caminho largo, existe uma porta larga, uma porta atrativa, uma porta que não exige renúncia, uma porta que não exige abandono de pecado. Jesus é a porta que leva à salvação, mas existe uma porta larga, meus irmãos. Uma porta que leva à perdição, uma porta que leva ao pecado, uma porta que leva à condenação eterna. Existe uma porta larga, existe um caminho largo. E sabe qual a triste notícia? Muitas pessoas têm escolhido essa porta. Muitas pessoas têm optado por esse caminho. Muitas pessoas têm entrado pela porta larga, têm trilhado o caminho largo. Somente Jesus, meus irmãos, é a porta da salvação. Somente Jesus. Ninguém pode entrar na eternidade senão por Jesus. Ninguém. Ninguém entrará na eternidade senão por Jesus. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não há. Ninguém será salvo senão por meio de Cristo. Ninguém entrará na eternidade senão por meio de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Jesus é o caminho da salvação. Jesus é a porta da salvação. Preste atenção, ninguém pode se achegar a Deus pelas suas próprias obras. Ninguém. Ninguém pode se achegar a Deus por conta da sua religiosidade. Veja bem, as suas obras não levam você à eternidade. A sua religião não salva você. O único que tem poder de salvar você é Cristo. É Jesus. As minhas obras e as suas obras, irmãos, elas são como trapo de imundícia. Elas não têm poder de nos levar à eternidade. As nossas obras não têm poder de nos salvar. A nossa religiosidade não tem poder de nos salvar. Somente há salvação por meio de Cristo. Somente Cristo é a porta das ovelhas. Por meio de Cristo, meus irmãos, por meio de Jesus, e apenas por meio dele, o ser humano encontra acesso ao Pai. Veja bem, é por meio de Jesus, e apenas por meio de Jesus. É por meio de Cristo, e apenas por meio de Cristo, que o ser humano encontra o seu caminho ao Pai. Não há outra maneira. Jesus, ele é a porta da salvação. Efésios 2,18 diz assim: porque por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O que Jesus faz em sua morte? Ele abre o caminho para Deus. O véu se rasga, o caminho está aberto.
Pelo sangue de Jesus nós temos um novo e vivo caminho. E é por meio desse sangue que nós vamos ao Pai. Jesus, ele abre o caminho até Deus. Até a vinda de Jesus, meus irmãos. Os seres humanos, eles poderiam pensar em Deus na melhor das hipóteses, como alguém distante deles. Como seres humanos, eu confesso que eu pensava que Deus ele estava muito distante de mim, antes da minha conversão. E muitas pessoas, quando elas pensam em Deus, e quando elas não conhecem a Deus, elas veem Deus como alguém estranho a elas. Alguém que está distante, alguém que está fora do alcance da vida delas. Alguém que está muito ocupado fazendo tantas coisas, que ele não tem como se preocupar com aquilo que eu estou passando e com aquilo que eu estou vivendo. Muitas pessoas pensam em Deus dessa maneira, como alguém distante, como alguém estranho. Outras pessoas, na pior das hipóteses, elas veem Deus como um inimigo delas. E elas não querem proximidade de Deus. Mas Jesus, meus irmãos, ele veio para mostrar quem Deus é. Jesus veio para mostrar quem Deus é e para abrir um caminho para ele. Jesus, ele abre esse caminho. Jesus, ele é a única porta, meus irmãos. Não existem várias portas. Veja bem, não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são. Não há diversas portas e de repente, por acaso, você entra numa porta que ela te leva a Deus. Não. Existe apenas uma única porta. Existe apenas um único caminho. Não existem várias portas. Apenas uma única porta. A fonte de salvação, meus irmãos, ela não está em nós. Ela está em Cristo. Sabe de onde procede a nossa salvação? Não de nós mesmos, mas do nosso Senhor, de Cristo. A fonte da nossa salvação não está em nossas obras, mas na obra consumada de Cristo. A nossa salvação não está na nossa fé. Porque muitas pessoas acham que elas são salvas porque elas têm fé. Só que elas não entendem de onde procede essa fé. Essa fé não nasce em nós mesmos. Essa fé nasce da obra que Deus opera no nosso interior, nos dando o seu Espírito. A salvação não nasce da nossa fé, não tem a fonte na nossa fé, mas na obra substitutiva de Cristo. Veja bem, irmãos, a vida eterna não é uma questão de abraçar uma filosofia religiosa. Como é que eu herdo a vida eterna? Eu abraço esses preceitos dessa religião aqui, e então eu tenho a vida eterna. A vida eterna não consiste nisso. Não consiste em você abraçar, irmãos, a filosofia de uma religião. A vida eterna não depende de você defender uma doutrina bíblica. Não, meus irmãos. Não é o nascimento, nem o costume, nem tampouco ter nascido na igreja, que nos leva à vida eterna. Você que está aqui nessa noite, irmão, que saiu da sua casa, veio para louvar a Deus, para ouvir da sua palavra, você só faz parte do povo de Deus, se de fato você entrou pela porta que é Jesus. Sabe como você tem certeza que você faz parte do povo de Deus? Se um dia você entrou pela porta, a porta que é Cristo, a porta da salvação, a porta das ovelhas, que todo aquele que entra nela é salvo. Jesus é essa porta. Jesus, ele é a porta da salvação. Você já entrou nessa porta? Você já passou por essa porta em algum momento da sua vida? Você tem certeza que você entrou pela porta das ovelhas um dia? Isso é claro para você? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem a convicção de que você não entrou em diversas portas, mas entrou na porta das ovelhas, na porta que te conduz à vida eterna? Você já passou por essa porta? Se você está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, e você ainda não entrou por essa porta, ouça bem, não há outra maneira de você ser salvo. Não há outra maneira de você ir à eternidade. Você só irá à eternidade se você entrar pela porta que é Cristo. Jesus é a porta da salvação. A vida eterna não consiste no que você faz, mas em você entrar por essa porta e colocar a sua fé em Cristo. Jesus é a porta. Você já passou por essa porta? Eu não estou falando aqui da porta de uma religião, porque muitas pessoas confundem a vida eterna com uma religião. Elas acham que a vida eterna está fundamentada em uma religião. Não.
Não estamos falando de uma religião, porque a religião era exatamente o que os fariseus tinham. Eles tinham uma religião, eles eram judeus, ortodoxos, conhecedores da lei, cheios de costumes, cheios de tradições, mas não eram salvos. Nós não estamos falando aqui de uma religião, de uma porta que vai transformar você em evangélico. Não, não é sobre isso. Nós estamos falando de uma porta que te leva para a salvação, de uma porta que muda o seu status, de uma porta que te tira de condenado a salvo, de uma porta que muda a condição em que você se encontra. Quando você entra nessa porta, meu irmão, você passa de condenado a salvo, eternamente em Cristo. A primeira verdade que esse texto deixa para nós é que Jesus é a porta da salvação. A segunda verdade, além da porta da salvação, Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da salvação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus é a porta da libertação. Olha o que diz ainda no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que entram pela porta, eles entram e saem. E quando eles saem, eles encontram pastagem. Ou seja, eles não estão aprisionados. Eles não estão presos. Eles não estão oprimidos. Eles entram e saem. Aquele que entra pela porta que é Cristo, ele entra e sai. Jesus é a porta da libertação. Jesus, meus irmãos, é a porta que conduz à salvação. Mas há portas que conduzem ao cativeiro e à escravidão. Jesus é a porta que leva à salvação. Mas tem muita porta que as pessoas entram. E essas portas, sabe o que elas fazem? Aprisionam. Escravizam. Oprimem. Deixam as pessoas amarradas. Deixam as pessoas escravizadas. São portas largas. Portas largas. Portas atrativas. Sabe, ela é bem espaçosa. Você não precisa abandonar nada. Você não precisa parar de fazer nada. Você pode continuar vivendo a vida do jeito que você está vivendo e está tudo ok. Existe uma enormidade de portas largas, espaçosas, atrativas. Sabe? Passar pela porta larga é bom. A sua carne vai amar passar por ela. Na verdade, a sua carne, ela odeia a porta estreita. A sua carne, ela odeia o caminho estreito. Porque a porta estreita e o caminho estreito exigem renúncia. E nos dias que vivemos, nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem abrir mão mais de nada. Elas não querem negar a si mesmas. Elas não querem tomar a sua cruz. Elas não querem seguir Jesus. Ou elas querem seguir Jesus da sua maneira. Veja bem, Jesus não chamou ninguém para seguir a Ele da maneira própria. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz. Existe uma maneira de seguir a Cristo. E essa maneira é a maneira de Cristo. Muitas pessoas entram pela porta larga, atrativa, sabe, espaçosa. Mas sabe qual é o final? Todos que entram por essas portas, eles sempre acabam em becos sem saída. Sempre. A porta larga, irmãos, ela sempre vai levar ao mesmo lugar. A um beco sem saída. A perdição eterna. A escravidão do pecado. A satisfação dos desejos da carne. Veja bem, a porta larga é boa para a carne, momentaneamente. Ela é boa para a carne. Ela vai satisfazer os desejos carnais. Mas no final, irmãos, é beco sem saída. É um caminho sem volta. É um caminho de perdição. Todos aqueles que entram por essas portas, dificilmente conseguem sair. Dificilmente, meus irmãos. Eles se tornam prisioneiros do pecado. Eles entram lá e sabe o que acontece? Quando eles entram na porta larga, o pecado aprisiona eles. Quando eles entram na porta larga, os vícios amarram eles. Quando eles entram na porta larga, as muitas paixões mundanas encharcam a mente e a vida deles. É para este lugar que a porta larga sempre leva. E sabe qual é a preocupação, meus irmãos? A minha preocupação é que quantos crentes
em busca da liberdade. E liberdade aqui entre aspas. Quantos crentes em busca da liberdade, eles têm entrado nessa porta larga? Quantos crentes querendo ser livres, entram na porta larga, entram na porta espaçosa, entram na porta atrativa. E sabe o que acontece? Eles acabam perdendo aquilo que mais importa. Quantos não têm trilhado esse caminho? Quantos não têm entrado nessa porta, meus irmãos? Veja bem, Deus nos chamou para a liberdade. Jesus nos libertou para que fôssemos de fatos livres. Mas quantos, por não entender o que significa ser livre, de fato, dão ocasião à carne? Quantos? Ele diz, não, eu sou livre, eu posso, eu tenho meu direito, a vida é minha. Quantos, por pensar assim, não vão dando ocasião à carne? Não vão dando, oportunidades para que o diabo trabalhe nas suas vidas? Quantos não entram nessa porta? Veja bem, olha o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 13. Olha o alerta que Paulo faz lá atrás aos Gálatas. Ele diz assim, porque vocês, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Ele está escrevendo uma carta à igreja, depois de ele repreender essa igreja pelo seu desvio doutrinário. Ele diz, meus irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas tenham cuidado. Vigiem, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Olha o alerta que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas tenham cuidado, para que vocês não confundam o que significa ser livre. Para que vocês não deem ocasião para a carne. E sabe o que ele vai fazer? 2 versículos para frente, ele vai listar as obras da carne. Dizendo, as obras da carne são... E aí ele dá uma lista de obras da carne. Sabe como ele termina dizendo? Não entrarão no reino dos céus. Olha o alerta que ele faz. Tenham cuidado. Vocês foram chamados para a liberdade, mas cuidem. Cuidem para que vocês não deem ocasião à carne. Irmãos, Jesus é a porta que conduz à liberdade. Jesus nos conduz à liberdade. E se porventura, você que está aqui essa noite, ouvindo essa palavra, meu irmão, minha irmã, se você entende que você está aprisionado em alguma área da sua vida, que você deu ocasião à carne, que você está amarrado, preso, escravizado em alguma área da sua vida, o convite de Jesus para você nessa noite, irmão, entre pela porta. Entre pela porta. Se você está escravizado, entre pela porta. Se o pecado tomou conta do seu coração, entre pela porta. Se você está amarrado pelas obras da carne, entre pela porta. Porque ao passar pela porta que é Cristo, você será de fato livre. Entre pela porta. Se você está preso, Cristo te convida a entrar por essa porta que vai trazer liberdade de fato pela sua vida. Veja bem, meus irmãos, quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai. Está livre. Não está oprimido, não está amarrado, ou seja, está livre, não está dominado, não está acorrentado, não está aprisionado. As ovelhas de Jesus são livres, meus irmãos, elas são livres. Se você é uma ovelha de Jesus, você é livre, ou deveria ser livre, não deveria estar mais aprisionado. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 34 a 36, Jesus diz assim, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então tem pessoas que acham que são livres quando pecam. Veja bem, quando alguém peca não é livre, quando alguém peca é escravo do pecado. Veja bem, não existe liberdade. Ou você é escravo de Cristo, ou você será escravo do pecado e do diabo. Não existe ninguém sem senhorio. Ou você serve a Cristo e Cristo é o seu Senhor, ou você vai servir ao diabo e o pecado e o diabo serão seu Senhor. Não existe uma faixa intermediária, aonde você não serve nem ao diabo e você não serve nem a Cristo, que você é livre para fazer as suas escolhas. Isso é engano. Quem não está servindo a Cristo está servindo ao diabo.
Quem não é servo de Cristo é servo de Satanás. E Jesus diz, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Aí sabe como ele encerra? Ele encerra dizendo assim: se pois o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Se Cristo vos libertar, de fato vocês serão livres. As ovelhas de Jesus são livres. Essa expressão que Jesus usa aqui, entrar e sair, quando Jesus diz entrará e sairá, essa expressão aqui, meus irmãos, ela era muito comum para um judeu. Um judeu, ele entendia, ele compreendia o que Jesus estava querendo dizer com entrar e sair. Entrar e sair significava entrar e sair sem perturbação. E descrevia uma vida absolutamente segura. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, elas entrarão e sairão e encontrarão pastagem. Elas estarão seguras. As ovelhas de Jesus estão seguras. As ovelhas de Jesus estão guardadas por Ele. Ao dizer que as suas ovelhas entram e saem, Jesus está oferecendo a elas plena segurança. Meus irmãos, Jesus é a porta que livra os pecadores da escravidão e que os conduz à liberdade. Jesus é essa porta. Aqueles que estão presos, amarrados, aprisionados, eles precisam entrar pela porta que é Cristo. Somente Jesus pode libertar os homens dos seus pecados. Somente Jesus pode libertar o ser humano da condenação eterna por conta do pecado. E a pergunta que eu faço para você é: você reconhece em Jesus a única porta que te leva para uma vida transformada? Você reconhece que não há vida transformada sem entrar pela porta que é Cristo? Você compreende isso? Que sem Cristo não há transformação verdadeira. Que sem Cristo não há mudança verdadeira. Veja bem, pessoas podem mudar e elas mudam. Elas mudam momentaneamente. Elas mudam 6 meses, 1 ano, 2 anos. Elas podem mudar momentaneamente. Mas veja bem, aquele que entra pela porta que é Cristo, muda, irmãos, para sempre. Sua vida é mudada. Sua mente é transformada. Seus hábitos são mudados. Você entende isso? Você reconhece que sua vida sem Cristo é uma vida que está fadada ao fracasso? Você reconhece que somente Jesus pode transformar a sua vida de fato? E que sem Ele não há transformação? Jesus é a porta que leva à salvação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus é a porta que leva à libertação. A terceira verdade que fica clara no texto para nós é que, em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão. Ainda no verso 9, o texto diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, Jesus é a porta da provisão. Jesus é aquele que sustenta as suas ovelhas. Jesus é aquele que alimenta as suas ovelhas. E todos aqueles que entram pela porta que é Jesus, sabe o que eles encontrarão? Eles encontrarão provisão. Eles encontrarão pastagem. Eles encontrarão provisão espiritual. A nossa provisão espiritual, irmãos, ela é encontrada em Cristo. Jesus, irmãos, Ele é o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Aquele que come daquele pão nunca mais tem fome. Aquele que bebe da água que Ele dá, nunca mais volta a ter sede. Jesus é o alimento de um crente. Jesus é aquele que sustenta um cristão. Somente Jesus, irmãos, somente em Cristo a provisão farta e vida abundante. O que os fariseus estavam fazendo com o seu legalismo, com sua religiosidade, os fariseus estavam matando as pessoas. Jesus, ele prega um sermão em Mateus 23, aonde ele repreende duramente os fariseus, dizendo que na cadeira de Moisés estavam sentados escribas e fariseus, e Jesus diz assim: escutem tudo o que eles falam, ouçam, o ensino deles é bom, mas não imitem as suas obras. Jesus diz que eles colocavam fardos pesados demais sobre o povo,
fardos que nem eles mesmos estavam dispostos a carregar. O legalismo dos fariseus estava oprimindo o povo, estava matando o povo, sabe, estava assolando o povo. Aquele legalismo estava matando as pessoas, mas todos aqueles que vão a Cristo, eles encontram vida abundante. A religião, irmãos, a religiosidade, ela mata as pessoas, oprime elas, assola elas. Por isso você precisa ir a Cristo, porque em Cristo você encontrará vida abundante. Olhe para mim por um momento. Quantas pessoas têm procurado satisfazer e preencher o vazio do seu coração com tantas coisas? Quantas pessoas? Elas tentam satisfazer o anseio da sua alma com tantas coisas. Elas tentam, sabe, preencher o vazio existencial do seu coração com tantas coisas. E elas ficam migrando, uma hora elas vão para o álcool. Aí o álcool ele dura 2 horas de alegria e 6 horas de dor de cabeça. Aí elas saem do álcool e elas vão para as drogas. Aí quando elas saem do álcool, vão para as drogas, elas ficam, sabe, pingando de uma em uma coisa, tentando preencher o vazio. Ora com o álcool, ora com as drogas, ora com o dinheiro, ora com a beleza exterior, ora com o trabalho, ora com relacionamentos. E sabe qual a conclusão que todas elas chegam? Que nada preenche o vazio das suas almas. Que o seu coração não é preenchido com nenhuma dessas coisas. Que beber dessa água é como beber de água salgada, não mata a sede, dá mais sede. Então elas pulam de uma em uma coisa, de vício em vício, de prisão em prisão, de álcool para drogas, para dinheiro, para beleza, para trabalho, para relacionamentos. Coisas que satisfazem por pouco tempo. Poucas coisas que elas satisfazem a alma por momentos breves. Mas em seguida, as mesmas pessoas estão vazias e perdidas. Veja bem, meus irmãos, somente Cristo pode trazer satisfação para a sua alma. Somente Jesus. Quando você fica tentando preencher esse vazio do seu coração, da sua alma, com tantas coisas, e você percebe que isso é vão, sabe o que vai preencher isso de fato? Cristo. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode preencher o vazio da sua alma, meu irmão. Somente Jesus, ele pode trazer satisfação para a sua alma. Somente Ele pode preencher o vazio existencial que existe no seu peito. Somente Jesus pode dar vida eterna. Somente Cristo. Somente Jesus pode perdoar pecados. Sabe quem perdoa pecados? Jesus. Somente Ele. Sabe qual o convite que eu faço para você aqui? Se você está amarrado no pecado, caído no pecado, se você não tem vencido o pecado, confesse o seu pecado hoje, meu irmão. Confesse o seu pecado hoje, minha irmã. Se arrepende dele. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui para perdoar os seus pecados. Jesus ainda perdoa pecados. Jesus ainda tem graça para derramar sobre a sua vida. Jesus ainda pode tirar você dessa condição. Apenas se arrependa. Apenas confesse o seu pecado e receba perdão da parte de Jesus. Muitas pessoas pensam que ser cristão é abraçar uma religião, e isso é um engano. Ser cristão não é abraçar uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma pessoa, a pessoa de Cristo. É isso que é o cristianismo. Ser cristão não é abraçar um sistema teológico ou religioso, mas render-se a uma pessoa, a pessoa de Cristo. A vida eterna, meus irmãos, não é apenas entrar pelos portais de um vasto e interminável tempo, mas sobretudo conhecer uma pessoa, a pessoa de Cristo. Olhe para mim, Jesus é o centro do cristianismo. Sabe quem é o centro do cristianismo? Jesus. Jesus, meus irmãos, Ele é tudo em todos. Jesus é tudo na criação. Jesus é tudo na provisão. Jesus é tudo nas escrituras. Jesus é tudo na redenção. Jesus é tudo na história.
Ele é tudo na eternidade, meus irmãos. Jesus. O cristianismo não é se render a uma religião, mas a uma pessoa, a Cristo. Ele é o centro do cristianismo. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da igreja. A igreja gira em torno de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, eles são as boas novas acerca de uma pessoa. E a pessoa de Cristo. Jesus é a provisão de Deus para a nossa salvação. Sabe quem é Cristo? Cristo é a provisão de Deus para nos salvar da condenação eterna. Jesus, ele é essa provisão. Deus, ele envia Jesus como a provisão de Deus para a nossa salvação. E preste atenção, em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, a salvação. Em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, a salvação. Somente Jesus é o caminho que conduz a Deus. Somente Ele. Somente em Jesus, a vida eterna. Somente nele. E aí nós olhamos para essas verdades. A gente escuta, sabe, que Jesus é a porta que leva à salvação. Que somente por meio de Cristo a vida eterna. Que somente no nome de Jesus há salvação. E em nenhum outro nome há salvação. Quando você ouve sobre essas verdades, quando você entende que somente Cristo é a porta que leva à vida eterna, a primeira questão é, você entrou pela porta? Eu entrei, pastor. A segunda questão é, você tem tentado conduzir outras pessoas a entrarem por essa porta? Você entrou? Glória a Deus. Mas você tem tentado conduzir outras pessoas a passarem por essa porta? A entrarem pela porta que salva? A entrarem pela porta que é Cristo, que traz libertação? Você tem conduzido outras pessoas? Você tem pregado o evangelho a elas? Você tem apontado para a porta das ovelhas que é Cristo? Para aquelas pessoas que estão na sua volta e elas não entraram nessa porta. Você aponta e diz, ei, tem uma porta que você precisa entrar. Talvez você está entrando em várias portas. Talvez você está escolhendo diversos caminhos, mas deixa eu falar para você, tem uma porta que você precisa passar. Tem um caminho que você precisa entrar. E é nessa porta que a sua vida vai ser transformada eternamente. É nessa porta que você vai ser liberto completamente. É nessa porta que você vai ter provisão espiritual diariamente. Você tem conduzido outras pessoas a essa porta? Você tem apontado para Cristo, que é a porta que traz salvação? A quarta verdade, meus irmãos, que a declaração de Jesus traz para nós, é que Jesus também é a porta da vida abundante. Olha o que diz o verso 10, na segunda parte. Diz assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus é a porta, irmãos, da vida abundante. Veja bem, é engano procurar abundância de vida sem entrar pela porta que é Cristo. É engano. É como aquele homem que Jesus fala, que ele colheu bastante. E ele colheu tanto que ele diz, olha, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e vou dizer à minha alma, alma minha, bebe, folga, descansa. Jesus diz, você é louco. Amanhã te pedirão a tua alma, e o que tu tens para dar? Muitas pessoas buscam abundância de vida fora da pessoa de Cristo. E essa abundância fora da pessoa de Cristo é porta larga, que conduz à destruição. Vida abundante, meus irmãos, existe somente por meio da pessoa de Jesus. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Essa afirmação, vida em abundância, ela sugere ovelhas gordas. Sabe, ovelhas satisfeitas, bem nutridas, e não animais atacados por bandidos. É isso que Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Para que vocês sejam ovelhas gordas, satisfeitas, saudáveis. Que vocês tenham vida abundante. Que vocês sejam prósperos na vida de vocês, porque prosperidade não é pecado, amém, irmãos? Prosperidade não é pecado. Pecado é buscar a prosperidade antes de buscar a Cristo.
Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. A vida abundante das ovelhas de Jesus não se resume a uma vida que não acaba. Jesus não está falando apenas de vida abundante na eternidade. Ele está falando de vida abundante aqui, já, agora, no tempo em que nós estamos vivendo. Ele não está dizendo, ó, vim para dar vida abundante para vocês na eternidade também, mas vida abundante hoje. Vida abundante agora. Jesus, ele veio para nos dar essa vida aqui. A vida vivida da melhor maneira que se pode imaginar. Isso é vida abundante. E essa vida é a vida que Cristo nos dá, meus irmãos. Jesus é a vida e veio dar vida. Ele veio dar vida, meus irmãos, plena, abundante e eterna. Em Jesus, nós encontramos paz. Somente nele. Em Jesus nós encontramos proteção. Em Jesus nós encontramos vitória. E em Jesus nós encontramos companhia eterna. Em Jesus há todas essas coisas. Fora de Jesus só há trevas. Fora de Cristo só há trevas. Em Cristo há paz. Fora de Cristo perturbação. Fora de Cristo só há trevas. Todos aqueles que estão longe de Cristo estão em trevas. Porque é isso que faz uma vida distante de Cristo. Ela faz com que as pessoas vivam em trevas. Todos aqueles que entram pela porta das ovelhas, que é Jesus, eles recebem vida e vida em abundância. Jesus, irmãos, não apenas deu a sua vida por nós. Ele também nos dá a sua vida para nós, a cada dia. Todos os dias. Ele está lhe dando a sua vida para nós, nos dando vida abundante. Jesus está deixando claro, eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela em abundância. Qual que é o contraponto aqui? Jesus, ele vai fazer um contraponto, deixando claro que ele vem para dar vida e vida em abundância, mas que o ladrão, ele trabalha justamente para o propósito inverso. Então ele diz, olha, eu sou a porta, aquele que entra por mim tem vida, eu dou vida e vida abundante, mas tem um ladrão, e o ladrão ele trabalha para o propósito inverso. Se eu trabalho para dar vida, o ladrão trabalha para matar, para roubar e para destruir. Jesus, ele diz que o ladrão ele vem com o propósito inverso do que ele tem. Olha o que diz o verso 10, na primeira parte. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Qual que é a função do ladrão? O ladrão rouba, o ladrão mata e o ladrão destrói. Só que preste atenção, o ladrão aqui não é Satanás. Não é o diabo. As pessoas dizem, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir, está lá em João 10. Não. Em nenhum momento Jesus ele está atribuindo essa obra a uma obra do diabo. Jesus não está falando de Satanás aqui. Você não encontra nenhuma menção a Satanás no contexto. Nenhuma. Se você ler o capítulo 9, não fala de Satanás. Quando você lê o capítulo 10, ele também não fala do diabo. O ladrão aqui não é Satanás. Jesus deixa claro isso. Ele vai deixar claro aqui duas marcas dos ladrões. O propósito desse discurso de Jesus era contrapor os falsos líderes. Quando Jesus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele está falando dos fariseus aqui no texto. É dos falsos líderes, é dos falsos mestres, é dos falsos profetas. Esse é o ladrão que Jesus atribui ao texto. Ele faz um contraponto entre os ladrões de ovelha e o verdadeiro líder que é ele, a porta das ovelhas. Ele deixa claro aqui duas marcas dos ladrões. A primeira delas, eles são líderes ilegítimos. São líderes que não têm legitimidade. Jesus diz lá no verso 7 e verso 8, que nós lemos assim. Então disse Jesus mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta, mas tem uma turma que veio antes de mim aí, que eles não são o pastor das ovelhas. As ovelhas não ouvem a voz deles. As ovelhas não seguem eles.
Jesus não está aqui se referindo, por exemplo, a João Batista. Ele não está falando que todos que vieram antes dele é João Batista ou algum dos profetas, pois todos estes apontaram para Jesus. Eles apontavam para quem era Cristo. Eles apontavam para a pessoa de Cristo e foram fiéis em seu ministério. Jesus está falando aqui sobre os líderes religiosos daqueles dias, sobre os fariseus. É sobre os fariseus que Jesus está falando no texto. Os fariseus foram chamados por Jesus de filhos do diabo, pois eles agiam como ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Jesus ele dá aqui uma segunda marca dos ladrões. Além deles serem ilegítimos, não são os pastores das ovelhas, eles são devastadores. O que o ladrão faz, o que o falso mestre faz, o que o falso pastor faz, o que o falso profeta faz, ele devasta as ovelhas. Ele devasta a igreja de Jesus. Eles são devastadores. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão do texto, que o texto está falando aqui, não é o diabo, são os fariseus. Veja que não há menção ao diabo aqui. Jesus não fala sobre Satanás aqui. Os fariseus, que eram líderes religiosos, matavam e destruíam as pessoas que eles tinham roubado. Jesus diz em Mateus 23:15, que eles caminhavam céus e mares para fazer um prosélito, para fazer um discípulo. E quando eles faziam um discípulo, eles tornavam ele 2 vezes pior do que eles eram. Jesus está falando a respeito dos fariseus. Eles eram líderes religiosos que matavam e destruíam as pessoas. O ladrão não tem outra agenda. Essa é a agenda do ladrão: matar, roubar e destruir. Ele vem somente para fazer isso. Essa é a obra do ladrão. Esse é um retrato imediato dos fariseus. Só que ele aponta também, meus irmãos, para todos os líderes religiosos que oprimem e destroem o povo. Quando nós olhamos para a declaração de Jesus que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, claro que isso é influência do diabo. Claro que o diabo rouba, mata e destrói. Só que o texto aqui não está falando que o diabo está fazendo isso. O texto está falando que os fariseus faziam isso. É claro que essa também é uma descrição clara do próprio diabo. Por quê? Porque o diabo é o inspirador de todos os falsos profetas, de todos os falsos líderes, de todos os falsos pastores. Veja bem, meus irmãos, o falso pastor não tem dó de suas vítimas. O falso mestre, o falso profeta, eles não têm dó de suas vítimas. Eles não têm dó. Eles tiram a lã, eles tiram tudo que eles podem tirar, e depois eles deixam elas à mercê. O falso mestre, o falso profeta, o falso pastor, ele não tem dó de suas vítimas. Como trabalha um falso pastor? Como trabalha um falso mestre? Como trabalha um falso profeta? Em primeiro lugar, ele seduz com palavras de bajulação. O falso mestre, o falso pastor e o falso profeta são peritos em bajular pessoas. Eles bajulam elas. Eles passam a mão nelas. Eles falam o que elas querem ouvir. É como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina e elas se cercariam de mestres que falariam aquilo que elas gostam de ouvir, que fariam comichão nas suas orelhas. E comichão ali, sabe, coceira ali é algo bom. Paulo está dizendo, sabe, vai falar coisinhas doces, vai bajular. A primeira característica de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso profeta é que ele seduz com bajulação. A segunda delas, são peritos em fazer promessas falsas. Eles são peritos. Eles fazem promessas que não têm embasamento escriturístico nenhum. Eles dizem, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai abrir essa porta. Deus vai te dar isso. Deus vai fazer aquilo. Promessas vãs, promessas vazias, promessas sem nenhum fundamento. Então, em primeiro lugar, eles são bajuladores. Em segundo lugar, eles são peritos em fazer falsas promessas. Em terceiro lugar, eles são bons em trazer esperanças vãs. Eles sabem iludir as pessoas. Eles sabem enganar as pessoas. Veja bem, é justamente esse tipo de pessoas que muitos estão procurando. Os bajuladores, os que fazem coceiras nos ouvidos,
os que fazem promessas vãs, os que trazem esperanças vãs. Há mais algumas características aqui do falso mestre, do falso profeta. Eles fazem comércio das pessoas. Eles fazem comércio delas. Eles estão interessados naquilo que as pessoas podem dar para ele. Eles tiram os seus bens, deixam elas falidas, deixam elas mortas espiritualmente. É como Jesus diz, são lobos em pele de cordeiro. Eles querem a lã. E porque eles querem a lã, eles não estão dispostos a pregar contra o pecado. Porque eles querem a lã, eles não estão dispostos a falar sobre arrependimento. Porque eles querem a lã, eles não estão dispostos a dar nome aos pecados. Então eles amenizam a mensagem, porque eles estão interessados naquilo que eles podem retirar das ovelhas. Fazem comércio delas. A mensagem pregada pelos falsos pastores, ela faz o povo esquecer de Deus e da sua palavra. Eles esquecem de Deus. Eles esquecem da palavra de Deus. Os falsos profetas enganam o povo substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias palavras. Então eles sempre têm uma nova revelação. Eles sempre têm uma profecia. Sabe, eles sempre têm uma palavra da parte de Deus para comunicar às pessoas. Eles sempre têm algo divino, algo revelado, algo inspirado, algo celestial. E é justamente o que as pessoas buscam. Veja bem, as escrituras dizem que quando alguém profetiza, dizendo assim diz o Senhor, e a profecia não se cumpre, a escritura diz que é falso profeta. Quantos já não ouviram diversas e diversas promessas? Deus está mandando eu te dizer, Deus está mandando eu falar isso para você, e as pessoas se desmancham. Nunca acontece. Promessas vazias, profecias sem fundamento, deixam a palavra inspirada de Deus para comunicar as suas próprias palavras. Falsos mestres, falsos profetas, todos aqueles que agem dessa maneira, eles têm por inspiração o próprio Satanás. É o que Jesus está dizendo. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Eles têm alguém que inspira eles. Eles têm alguém que trabalha por meio deles. Eles são inspirados pelo próprio Satanás. Ok. Aí talvez você pergunte assim, tá certo, pastor, mas a igreja deles está cheia. Está lotada. Eles não pregam a Bíblia. Está cheio de gente lá. Tem 10 mil pessoas lá. A igreja deles cresce. Eu sempre digo, né? Câncer também cresce. A gente tem que ter cuidado com isso. Nem tudo que cresce significa que está saudável. Ah, mas a igreja deles cresce, pastor. Essas igrejas lideradas por esses tipos de líderes, elas estão lotadas, pastor. Compartilho aqui uma frase de Paul Washer, que ele diz exatamente assim. Ele diz que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Por que a igreja dos falsos profetas está cheia, pastor? Por que lá na Universal eles fazem fogueira santa e está cheia? Exatamente por isso. Castigo, irmãos. Isso é juízo de Deus. O falso profeta é castigo de Deus para o falso cristão. Essas igrejas estão cheias. E boa parte delas está cheia de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Boa parte delas está cheia de pessoas que não sabem o que Cristo fez na cruz por elas. Porque se soubessem, não estavam sacrificando mais nada, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Sabe o que são essas igrejas cheias? É o próprio Deus derramando a sua ira. É Deus castigando os falsos cristãos. Porque as igrejas dos falsos pastores estão cheias. Porque infelizmente existe uma enormidade de falsos cristãos. Pessoas que se convenceram que Jesus é bom, que Jesus é um cara legal, que é legal ser evangélico, que hoje está na moda e na igreja de crente. Pessoas que se convenceram de que Jesus é bom, mas que nunca se converteram ao senhorio de Jesus Cristo. Que nunca se dobraram ao senhorio dele.
que nunca se renderam ao senhorio de Jesus. Aí você diz, o pastor está pegando pesado. Jesus tratava eles assim. Sabe como Jesus trata os falsos mestres e profetas? De forma implacável. Ele diz aos fariseus, vocês são filhos do diabo. Sabe o que ele diz? Raça de víboras. Ele diz, vocês são serpentes. Vocês são lobos em pele de cordeiros. Hipócritas. Sabe como Jesus trata os falsos mestres? Como a Escritura fala dos falsos mestres? De forma implacável. De forma implacável. Jesus é a porta que veio para trazer vida abundante, meus irmãos. Só que tem muita falsa porta, muito falso mestre. E muita gente entrando por essas portas. Eu concluo aqui. Há portas, meus irmãos, que depois que as pessoas entram, elas não conseguem mais sair. São portas que levam à escravidão. Há portas que deixam pessoas presas. O mundo faz promessas mirabolantes. Esse mundo está sempre fazendo promessas. Esse mundo ele oferece o pecado como se fosse algo bom. Como se fosse algo prazeroso. Mas deixa eu falar para você, o pecado é um engano. O pecado é uma mentira, meus irmãos. O pecado ele é uma fraude. Momentaneamente, ele é prazeroso. Momentaneamente o pecado ele traz prazer. Mas é só momentaneamente. No final, ele é terrível. A alegria do pecado é passageira, irmãos. Mas a tristeza do pecado não tem fim. E esse mundo está aí oferecendo o pecado como se fosse algo comum. Jesus, meus irmãos, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Diferentemente do ladrão que veio roubar, matar e destruir, Jesus veio para que experimentássemos uma alegria permanente. O pecado dá uma alegria momentânea. Jesus ele nos dá uma alegria permanente, irmãos. Sabe, o pecado ele pode dar uma sensação de paz passageira, mas Jesus ele nos dá uma paz duradoura. O pecado ele traz uma sensação de felicidade momentânea, mas Jesus, irmãos, ele nos traz uma felicidade eterna. Jesus ele não é mais uma porta. Jesus ele é a porta das ovelhas. Ele nos liberta do medo. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta do diabo e da morte. Somente Jesus tem vida de verdade para você. Somente Jesus. Somente Jesus pode satisfazer a sua alma. Crer em Jesus, como diz as Escrituras, é uma experiência maravilhosa, meus irmãos. Não temos mais fome, pois Ele é o pão da vida. Não andamos mais em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Não temos mais medo, pois Ele é a porta das ovelhas que nos mantém seguros. Embora o céu seja uma realidade a ser desfrutada no futuro, as alegrias da vida eterna começam aqui e agora, meus irmãos. Jesus é a porta verdadeira. Ele é a única porta que vale a pena entrar. Jesus é a porta mais segura de todas. Aquele que entra por essa porta, encontra a salvação, encontra a liberdade, encontra a provisão e encontra vida abundante. Jesus é a porta das ovelhas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?